Sexto, cintos de castidade? É simples, chocante e, em certo nível, divertido, na medida em que retrata as pessoas do passado como excessivamente atrasadas e nós, por extensão, como iluminados e apenas melhores. Mas também é, muito provavelmente, muito errado. Ele é muito difundido principalmente por páginas e vídeos das supostas netas das bruxas do século XXI, dizendo que era usado na Idade Média. Pois bem, quando consideramos as evidências dos cintos de castidades medievais, como Peter Clason fez em seu livro The Medieval Chastity Belt, A Myth-Making Process, torna-se claro rapidamente que não há muito disso. Em primeiro lugar, não existem relatos e ilustrações sobre o uso de cintos de castidade, e ainda menos espécimes físicos. E os poucos livros sobre o assunto dependem fortemente uns dos outros, e todos citam os mesmos livros. As referências aos cintos de castidade em textos europeus remontam a séculos, mas até os anos 1100, essas referências eram todas formuladas na teologia, como metáforas para a ideia de fidelidade e pureza. Por exemplo, uma fonte latina adverte a virgem honesta a segurar o capacete da salvação em sua frente, a palavra da verdade na boca, amor verdadeiro a Deus e ao próximo no peito, o cinto de castidade no corpo. Então, possivelmente as virgens que seguiram esse conselho andaram por aí usando capacetes de metal e mantendo alguma manifestação física da palavra verdade em suas bochechas, como um chumaço de tabaco, além de amarrar em roupas íntimas de metal. Ou possivelmente nada disso foi feito para ser interpretado literalmente. O mais antigo desenho existente de um cinto de castidade apareceu em 1405 em um trabalho de engenharia militar chamado Battle Forces. Entre os projetos detalhados de catapultas, armaduras, dispositivos de tortura e outros instrumentos de guerra. Embora o cinto de castidade seja retratado com muitos detalhes, ninguém jamais encontrou um exemplo físico que datasse desse período. Somente no século XVI, o cinto de castidade começou a aparecer com mais regularidade, em ilustrações, gravuras e xilogravuras. A verdade sobre os cintos de castidade é que eles são, em grande parte, uma ficção construída nos períodos da Renascença e no início da modernidade, a fim de conjurar uma meia-idade mais bárbara que veio antes, diz Sarah Bond, da Universidade de Iowa. Sétimo, na Idade Média só bebiam vinho e cerveja ao invés de água? Uma das coisas mais comuns sobre a Idade Média diz que as pessoas naquela época só bebiam cerveja e vinho ao invés de água. Supostamente isso acontecia porque a água naquela época era geralmente muito perigosa para ser bebida com segurança, já que frequentemente estava contaminada com patógenos mortais. Isso não é verdade. Na época medieval, por exemplo, a água era a bebida mais popular, como foi em toda a existência da humanidade. E o motivo era óbvio, pois era uma bebida gratuita. É verdade que as pessoas na Idade Média não tinham os tipos de tratamento de purificação de água que a água que sai de nossas torneiras costuma fazer hoje em dia. A contaminação era uma preocupação, com certeza, mas os povos medievais, como todos os humanos desde que nossa espécie começou a andar eretos, sabiam o suficiente para detectar e evitar água, obviamente contaminada. Em suma, as pessoas do passado tinham bom senso e conhecimento comum suficiente para saber que a água pantanosa, lamacenta e turva não era boa para beber. Oitavo, as armaduras medievais eram pesadas? Apesar de parecer pesada, a armadura de placa medieval não era um obstáculo incômodo para o combate. Ela foi projetada para proteger, assim como também ajudar na locomoção e agilidade, podendo cobrir todo o corpo do pescoço aos pés. Uma armadura de chapa de aço pesava entre 15 e 30 quilos, muito menos do que o equipamento de um bombeiro moderno e comparável ao de um soldado moderno. Além disso, no final da Idade Média, a placa não era um acessório excepcionalmente raro para um soldado usar em batalha. Na verdade, cerca de 50 a 60% dos exércitos franceses durante o século XV lutaram a pé usando armadura de placa completa, como fizeram os ingleses na Guerra das Rosas. As razões para esse equívoco proliferar na cultura moderna são triplas. Em primeiro lugar, as armaduras que sobreviveram em boas condições para serem preservadas em museus são aquelas de qualidade particularmente alta. Em segundo lugar, a obra-prima cinematográfica Henry V, de Laurence Olivier, de 1944, defendeu esse mito contra o conselho dos conselheiros históricos do filme, cimentando a noção em nossa imaginação. E, finalmente, a armadura de torneio era de fato excepcionalmente pesada e altamente ornamentada. Consequentemente, a armadura de torneio que é comumente exibida em museus em vez de armadura de combate. Esses trajes pesavam de 50 quilos ou um pouco mais e precisavam ser travados para evitar que o combatente desabasse sobre o chão com impacto desajeitado. Nono,
Eles eram fanáticos religiosos? Pessoas extremamente religiosas eram bastante comuns no período medieval, desde aqueles engajados em peregrinações em massa, flagelantes, místicos e santos. No entanto, isso não significa que todos na Idade Média eram obcecados por religião, nem significa que as pessoas naquela época não se engajaram em uma reflexão cética. Havia muitas pessoas comuns que não acreditavam em uma variedade de crenças comuns. Seu ceticismo variava de duvidar se os santos realmente faziam milagres a não ter certeza se o milagre da Eucaristia era real, e também a questionar se realmente havia uma ressurreição e vida após a morte. Outros nem mesmo acreditavam que Deus tinha algo a ver com a natureza e o crescimento das safras e plantas. Em vez disso, eles atribuíam essas coisas à simples mecânica de trabalhar e cuidar do solo. Muitas pessoas, às vezes a maioria, expressaram seu ceticismo simplesmente ficando longe da igreja. Por exemplo, um padre espanhol escreveu a seu bispo no início de 1300, reclamando que quase ninguém se incomodava em comparecer à igreja no domingo. Em vez disso, as pessoas preferiam passar o dia de descanso dormindo ou se divertindo. 10. Eles eram obcecados pela caça às bruxas? O estereótipo comum sobre o período medieval, principalmente de páginas nas redes sociais, das supostas netas de bruxas que não conseguiram queimar, gira em torno da suposição de que foi uma era de superstição generalizada, durante a qual as autoridades da igreja estavam queimando as bruxas à esquerda, à direita e no centro. Embora seja verdade que as pessoas na Idade Média eram extremamente supersticiosas, especialmente quando comparadas à era moderna, suas superstições não encontraram expressão na caça às bruxas. Com certeza, havia alguns julgamentos de curandeiras naquela época, mas eram relativamente raros. Quando aconteciam, geralmente eram feitos pelas autoridades seculares e não eram dirigidos pela igreja. Na verdade, durante a maior parte da era medieval, a mensagem padrão disseminada pelos clérigos a respeito da magia era que era um disparate tolo que não funcionava. Durante a maior parte da Idade Média, a igreja não acreditava em bruxas. Santo Agostinho, no século V, já dizia que a crença em bruxas era heresia. As pessoas acreditavam em mágica e os trabalhos de um alquimista /feiticeiro eram bem pagos. Quando o feiticeiro era, ainda assim, julgado, não era por ser um bruxo ou bruxa, mas por ter cometido, por exemplo, um assassinato com venenos ou um feitiço nocivo contra alguém. A preocupação da Inquisição, fundada em 1184, era a heresia, não a magia folclórica. A mania das bruxas europeias foi mais um fenômeno do século XVI e XVII. Ele começou depois que Henry Kramer escreveu Maleus Maleficarum no final do século XV, em uma tentativa de convencer um público descrente de que as bruxas eram reais. Quando foi lançado, a igreja realmente condenou o livro e alertou os inquisidores para não acreditarem no que ele dizia, sendo até colocado no Index. Se gostou deste vídeo, deixe seu like para fortalecer este canal, considere se inscrever para mais vídeos como esse e lhe convido a assistir a segunda parte. A fonte utilizada estará no último episódio dessa série, que está dividida em 3 partes, cada qual com 5 inverdades sobre a Idade Média. Até lá, obrigado.